Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 5 ao versículo 19. Alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse: "Disto que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada." "Mestre", perguntaram, "quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer?" Ele respondeu: "Tenham o cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: 'Sou eu, e o tempo está próximo.' Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente." Então lhes disse: "Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Antes, porém, de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e de governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Contudo, convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois darei a vocês palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança." Este texto que nós acabamos de ler está naquele período em que Jesus está se preparando para a sua entrega, para a salvação da humanidade, e ele então previne os seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer. E esse texto aqui está dividido em três partes distintas. O versículo 5 e 6 falam a respeito da destruição do templo, e alguns dos discípulos comentam sobre a beleza do templo, e Jesus profetiza a sua completa destruição. Depois, dos versículos 7 até o versículo 11, Jesus fala a respeito dos sinais do fim, falando para os discípulos que perguntaram quando é que seria isso e qual seria o sinal. E Jesus então descreve um período de agitação, com falsos messias, guerras, revoluções, terremotos, fome, pestes e sinais celestes. E depois, na terceira parte do texto, do versículo 12 até o 19, você vai encontrar Jesus falando sobre a perseguição que os seus seguidores seriam submetidos. E Jesus então concentra a sua atenção naquilo que realmente importa para os seus discípulos. Mesmo sendo perseguidos, mesmo enfrentando dificuldades, ele diz no texto que eles seriam presos, julgados nas sinagogas, traídos até mesmo por familiares. E a promessa de Jesus é que nesses momentos ele lhes daria sabedoria e uma palavra irresistível. E por isso eles deveriam perseverar até o fim. Para a gente entender esse texto aqui, é importante a gente perceber que a linguagem usada aqui por Jesus é uma linguagem própria do chamado apocalipsismo. Na época era muito comum as linguagens e as literaturas serem diferentes. Então você tem, e isso também acontece no Antigo Testamento, você tem literatura sapiencial, como Provérbios, por exemplo, Eclesiastes.
você tem literatura profética, como nos textos dos profetas, mas você também tem a literatura que aponta para as coisas do fim dos tempos, e essa literatura é a chamada apocalíptica. A linguagem, os símbolos, as imagens são usadas sempre de maneira semelhante. E aqui, antes de falar do fim, Jesus começa a responder a uma questão levantada por seus discípulos. Eles ficam admirados com a beleza do templo. O templo de Jerusalém, que tinha sido construído e que naquele momento era o centro da vida religiosa de Israel. E portanto, Jesus fala que esse templo, que eles admiravam tanto, que era tão bonito, que era tão imponente, seria destruído. E aqui é importante a gente perceber que o templo não era apenas um lugar de culto, era também um símbolo máximo da identidade do povo de Israel, da honra e da aliança de Israel com Deus. Quando Jesus profetiza a destruição do templo, ele não está falando sobre a arquitetura, ele não está falando sobre as paredes do templo, coisa que você, se for hoje para Israel, pode encontrar pelo menos uma parede que sobrou lá, o chamado Muro das Lamentações. Jesus não está preocupado com as paredes do templo, ele não está preocupado com o local. A crítica de Jesus e a sua profecia de destruição do templo era muito mais do que uma previsão sobre a arquitetura. Era sim um ataque radical à honra do sistema religioso e político judaico da época. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: está vendo tudo isso que vocês veem aqui? Está vendo esse templo imponente? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E por quê? Porque agora ele traz uma nova mensagem do reino de Deus, que não está mais ligada a um local, não está mais ligada a um espaço físico. E é isso que vai ficar absolutamente claro quando você vai ler o texto de Atos, em que o Espírito desce sobre todos aqueles que eram de Deus, e eles então agora se transformam em templos de Deus que andam por aí. Cada um daqueles que recebeu a mensagem do Evangelho e que recebeu o reino e que faz parte desse reino é a presença do próprio Deus onde está. Ah, mas então não precisa mais de templo para adorar a Deus? Não. Para cultuar a Deus? Não. Para dizer que é ali que é a sua casa? Não. Mas pastor, peraí, nós também frequentamos o templo, a gente vem para o templo, nós viemos ao templo para adorar como comunidade ao Deus que habita cada um de nós. Não é esse espaço não é mais santo e nem menos santo do que da porta para fora. Pelo contrário, ele se torna um espaço santo na medida em que aqueles que estão comprometidos com o reino se reúnem para adorar o Deus que está presente em cada um de nós e no meio de nós. E aí então Jesus vem e diz: não ficará pedra sobre pedra. Todo o sistema religioso e todo o sistema político judaico da época estava sob a condenação de Jesus. Era uma declaração de que a honra de Deus não residia mais naquela instituição chamada Templo de Jerusalém, nem naquela e nem em nenhuma outra. E aí então, quando Jesus faz essa profecia, a profecia sobre o templo, nós percebemos, lendo as outras partes do Evangelho, que essa afirmação de Jesus está completamente alinhada com aquilo que ele faz em todo o seu ministério, que é mostrar que aquele sistema religioso judaico, que era principalmente focado na pureza. Lembre-se, por exemplo, que os doentes eram colocados à parte, porque não eram puros. Esse era o sistema.
E aí Jesus, ao criticar e dizer que o templo seria destruído, ele está alinhado com essa crítica que ele já fazia a toda a religiosidade judaica, que era centrado no sistema de pureza e também no sistema de poder que estava concentrado no templo. Esse sistema de poder não só separava os que eram impuros, mas discriminava os que eram os pecadores e os mais pobres. Quanto melhor a sua oferta naquele sistema, mais você era valorizado pela religiosidade. Interessante, né? Parece que eu já vi esse tipo de coisa nos nossos dias em algumas comunidades que se dizem cristãs. Pode parecer um absurdo, mas é a reprise em nossos dias daquilo que os judeus são criticados por Jesus nesse texto. O que Jesus está dizendo é que seria o fim do sistema do templo. A destruição do templo simboliza o fim daquela ordem religiosa e o surgimento de uma nova forma de relacionamento com Deus, agora não mais mediada por edifício e nem por hierarquia. Agora, cada um de nós pode ter acesso ao próprio Deus. Onde você estiver, aqui no templo, na sua casa, no seu passeio, no seu trabalho, na hora do seu lazer, não importa onde, não existe mais um lugar da habitação especial de Deus. Ele habita naqueles que foram chamados para seguir a Jesus. E aí então nós passamos à segunda parte do texto, que é a crise que eles enfrentariam, né, que Jesus fala a respeito dos sinais do fim. E aí então você vai encontrar aquela linguagem que eu falei, a linguagem apocalíptica: guerras, fomes, pestes. E isso tudo Jesus diz que não era apenas sinais do fim. Isso ele vai dizer que é ainda algo que está a caminho. E aí é importante a gente perceber que para o povo de Israel e sobretudo para as pessoas que estavam seguindo a Jesus, aqui, na maioria deles eram camponeses que seguiam o ensino de Jesus, essa mensagem era muito significativa. Você dizer que vai enfrentar dificuldade, peste, fome, essa coisa toda, para quem vivia debaixo do Império Romano, não era lá muita novidade. Na realidade, a mensagem de Jesus é que essas crises, que ele vai dizer que ainda não é o fim, não significam o fim imediato. Na verdade, Jesus deixa claro que essas situações que vêm e vão eram um chamado à paciência e à resistência, e não ao pânico ou principalmente não adesão aos movimentos que vão aparecendo pelo caminho. E aí Jesus vai fazer uma advertência que é muito interessante. Ele vai dizer: se aparecer alguém aí dizendo, sou eu, não acredite. Vão aparecer falsos messias dizendo: agora eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Não vá atrás deles. Você já percebeu como isso se repete constantemente na história, inclusive da igreja? Vira e mexe, aparece alguém. Agora apareceu alguém aí que é o iluminado, que é o sujeito que é mais valorizado por Deus do que qualquer outro, e ele vai dizer como as coisas vão acontecer, o que a igreja tem que fazer e o que ela não tem que fazer. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Não dê ouvidos. Sempre vai aparecer, sempre vão aparecer falsos messias. Se você ler o texto de Atos, lá no capítulo 5, você vai encontrar dois falsos messias, já naquela época, Teudas e Judas. Já apareceu logo depois daquilo que Jesus falou. E em toda a história da igreja, vira e mexe, aparece um iluminado de plantão que diz: agora eu vou dizer para vocês o que ninguém nunca soube. Não acredite nele, não vá atrás dele, não se preocupe com a mensagem dele, porque são falsos messias. Sabe o que significa isso? Jesus está deixando claro
que só existe um Messias. A palavra Messias é a mesma palavra traduzida para Cristo. É a mesma palavra. Só existe um Messias, Jesus. Ah, mas e os outros? Você pode ter servos de Jesus que anunciam a sua mensagem. Excelente. São os servos, são os pregadores, são aqueles que são chamados por Deus para instruir o povo de Deus no caminho do verdadeiro Messias. Mas quando alguém aparece com uma coisa nova e chega a dizer: olha, você nunca soube a verdade, eu vou dizer para você o que é, livre-se dele. Vai ser sempre um falso Messias. E aí então Jesus vai deixar claro nesse texto que, além de não dar ouvido aos falsos Messias, aqueles que fossem comprometidos com a sua mensagem iam enfrentar problemas, iam ser perseguidos, iam ser presos, iam ser levados para sinagogas, diante de reis e tudo mais. E aí você olha para isso e fala: opa, não gostei dessa parte. Essa parte aí não dá para pular, não? Essa parte aí é meio ruim para quem quer seguir a Jesus. E ele vai dizer o quê? Para vocês que estão comprometidos com o reino, espere necessariamente perseguição. Para um camponês daquela época, alguém ser levado diante de um rei ou levado para uma sinagoga, isso era uma expressão muito grande de impotência, de não poder fazer coisa alguma. E Jesus inverte isso falando sobre o assunto. Ele diz: esse momento de máxima vergonha e de perigo se torna uma oportunidade para você dar testemunho. Em vez de ser um momento de vergonha, é um momento de saberem quem você é. Lembra o que eu disse lá no começo? Cada um que recebeu a mensagem do reino de Deus é a presença de Deus que habita nele onde está. E agora Jesus diz: quando você for preso e for questionado, eu estarei lá com você. E não se preocupe, que eu vou dar a você sabedoria e as palavras certas para que você dê testemunho de que me pertence. Sabe o que significa isso? Significa aquilo que Paulo fala de outra maneira numa de suas cartas: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveite as oportunidades que aparecem para você dar testemunho da verdade que há em Cristo. Eu gosto muito de uma expressão de um especialista em evangelização, muito conhecido aqui no Brasil, que diz o seguinte: sempre revele a Cristo na sua vida, se preciso com palavras, de preferência com a sua própria vida, mas se preciso também com palavras. É isso que Jesus está dizendo. Na hora que você precisar falar, Deus vai estar dando a sabedoria que você precisa para dar testemunho. A promessa de sabedoria e palavra irresistível é a promessa de que Deus capacitará aqueles que lhe pertencem a enfrentar e desafiar aqueles que os perseguem no próprio tribunal deles. É uma forma de resistência não violenta. E finalmente o versículo 16, que eu faço questão de destacar, fala a respeito da família como uma inimiga em potencial. E isso parece estranho. Mas como assim? A família como inimigo em potencial? Sim. E aqui é importante entendermos que numa sociedade como a da época de Jesus e do lugar em que Jesus estava, a lealdade familiar era a base da sobrevivência. Ninguém era importante e nem reconhecido se não tivesse ligação com alguma família. Era assim que a sociedade funcionava. Tanto é assim que você vai encontrar no próprio Evangelho, quando Jesus começa a anunciar o Evangelho, qual é a reação das pessoas? Ué, esse aí não é Jesus, filho de José, carpinteiro? Nós sabemos que ele é. Já identificam Jesus com quem? Com a família dele.
Como é que ele pode estar falando essas coisas? Nós sabemos de que família ele é. E agora o que Jesus faz é dizer que até mesmo os parentes trairiam os discípulos, e essa afirmação, nesse contexto, é extremamente chocante. Isso indica que o movimento de Jesus, a sua pregação que forma uma nova comunidade, criaria um novo grupo de afiliação, um novo grupo de parentesco, diferente da família nossa. A gente sempre brinca, né? Isso é muito comum nas famílias, né? Amigo você escolhe, namorada, namorado, marido, esposa você escolhe, se ela também deixar, se ele também deixar. Mas família você não escolhe. Quando você se descobre por gente, você já está naquela família. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, seus primos, seus irmãos, e não tem o que fazer. Não dá para dizer eu não quero, quero outra família, né? Aqui Jesus está dizendo, então deixa eu dizer uma coisa para você, no reino de Deus vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão fazer parte de uma nova família, uma família que é formada por aqueles que pertencem ao próprio Deus, que fazem parte do reino de Deus. E esse novo grupo de parentesco substituiria, em termos de lealdade primária, a própria família biológica. A honra viria de ser fiel a esse novo grupo, que nós vamos encontrar na própria Escritura como sendo identificado como aqueles que são do caminho, ou seja, os seguidores de Jesus, mesmo sob a vergonha pública e a rejeição familiar. Mesmo que a família não concorde, você agora faz parte de uma família muito maior. A família daqueles que foram chamados por Deus para fazer parte do seu povo. Percebeu como Jesus trata de assuntos distintos aqui? Não é mais o local que é importante, não é mais o templo é irrelevante, a parede não tem importância nenhuma delas, nem as daqui, nem as de Israel. A importância está naquele que foi chamado por Deus e no qual ele habita. O templo já não tem mais a mesma importância. Quando fizermos a opção de sermos fiéis a esse chamado de Deus, é bem possível que a gente enfrente problemas, mas não desanime, porque Ele vai te dar a sabedoria no meio dessa situação, para que você continue perseverando e dando testemunho, e ainda que você seja mal visto até por um familiar, também não se preocupe, você faz parte de uma família muito maior. Uma família que foi formada não pelo seu pai, pela sua mãe, mas pelo próprio Deus. É essa família a qual pertencemos. É essa família a qual devemos honrar. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e que possamos aprender com aquilo que Jesus nos ensina nesse texto. Amém.